Ô Paulo, antes de falar sobre a proposta do arcabouço fiscal, eu queria saber se, na sua opinião, o Brasil precisa mesmo de um novo arcabouço fiscal. Qual que é o problema, afinal, com o teto de gastos, na sua avaliação? Acho que uma regra fiscal ajuda bastante, né? O teto de gastos eu não gostava muito porque é uma regra meio parecida com aquela ideia de que você quer fazer regime e anuncia que você vai acordar todo dia 5 da manhã para correr, né? Não é um negócio muito crível, né? Você não vai conseguir acordar todo dia 5 da manhã e provavelmente seu regime vai cair por terra. Se você tivesse adotado uma regra mais crível, teria sido melhor, né? O teto de gastos, ele congelava os gastos em termos reais para um orçamento público que tem muitas demandas de educação, de saúde, de previdência. Então já estava na equação ali que não ia fechar essa conta, tanto é que a gente teve que mudar a Constituição 3 vezes para acomodar o gasto público, ou seja, em praticamente nenhum dos anos o teto foi respeitado, né? Agora, uma regra eu acho que ajuda muito, né? Eu acho que uma regra que tenha trava de gastos, e aí podemos discutir quais são essas travas, é isso que o mercado está de olho, e travas de endividamento, né? Eu acho que pode ajudar bastante no aumento de confiança dos investidores, né? Qual que seria a proposta que você debateria com Fernando Haddad, se é que já não fez isso? Eu acho que tem que ter uma definição clara do que limita os gastos públicos, né? A gente não teve acesso a nada ainda dessas discussões, mas o que se lê por aí é que vem alguma coisa próximo de gasto per capita ou crescimento das despesas públicas em linha com o crescimento de renda per capita, né? O que eu acho que é uma regra interessante, porque coloca algum tipo de trava no gasto público, né? E isso conjugado também a uma regra de dívida pública, que eu acho que também é bastante interessante, ou seja, gatilhos, né? O mercado quer saber se tem gatilhos críveis ali, o que acontece, né? Igual você pensar num contrato privado de crédito, né? Você tem covenants e gatilhos que disparam coisas concretas, né? Então a regra fiscal precisa ter esses elementos, né? Precisa ter os gatilhos de maneira clara e as consequências também precisam estar claras, né? Acho que é esse tipo de coisa que o mercado espera dessa nova regra, né? Paulo, o PT já mostrou que sabe governar com responsabilidade fiscal, mas também já mostrou que sabe governar tomando decisões muito erradas em economia. Olhando para esses primeiros 2 meses e meio do governo Lula, qual que você acha que vai ser o caminho trilhado pelo Lula 3? Tem vários PTs, né? Assim como todos os outros partidos, né, não são monolíticos, né? Tem várias vertentes e várias ideias. O Lula, ao escolher a equipe econômica que escolheu, acho que já deu um sinal claro de que ele quer uma equipe mais fiscalista e uma equipe de frente ampla, né? Se a gente pensar que o vice-presidente da República, também ministro da Indústria e do Comércio, MIDIC, é o Geraldo Alckmin, que é um fiscalista por excelência, né? Até você colocou aí a matéria que ele sorriu. Se ele sorriu vendo a regra fiscal, é bom, porque ele adora fiscalismo, né? Ele é um fiscalista. Então, né, nesse sentido, eu acho que é uma boa notícia. Ele colocou a Simone Tebet também, que era uma adversária dele na eleição, como ministra do Planejamento, né? E colocou o Haddad, que está muito longe de ser um petista radical, né? Inclusive, se a gente olhar toda a equipe que foi montada no Ministério da Fazenda, com, por exemplo, o Rogério Seron, que foi um dos responsáveis pelo grau de investimento do município aqui em São Paulo, o Gabriel Galípolo, que trabalhou inclusive no governo do PSDB. Então, é uma equipe que está montada, que representa uma frente ampla e que tem a própria Secretaria do Ministério do Planejamento, né? Tem vários colegas meus ali, professores da GV, que tem uma cabeça bastante fiscalista. Eu não sei se essa equipe vai se manter ao longo dos meses, dos anos, enfim. A gente não sabe até onde eles vão ter a confiança do presidente Lula. Mas me parece que para o começo, né, apesar do que o Lula falou, das críticas ao Banco Central e tudo mais, se a gente olhar o que aconteceu de concreto, né, a meta de inflação foi mantida, a reoneração dos combustíveis foi colocada, a regra fiscal vai ser anunciada, então me parece que é essa linha aí que está sendo seguida, né? Se tudo der certo e o mercado comprar essa proposta do arcabouço fiscal que a gente espera conhecer nos próximos dias, você acha que faz sentido pensar em redução da Selic já no mês de março? E quando eu pergunto sentido, eu queria saber se você acredita na viabilidade disso, porque a última ata e o último comunicado do Copom foram bastante duros e expressaram muitas preocupações fiscais. Você acha que dá para dirimir tudo isso em tempo tão curto?
Acho que não acho que o Banco Central deveria, nem acho que ele vai fazer isso, né? Os movimentos dos bancos centrais costumam ser movimentos mais lentos, a não ser um caso de emergência, de pânico, mas certamente não é esse o caso brasileiro, até para dar tempo para os agentes se planejarem e tomarem as suas decisões e se ajustarem. Então, eu acho que o curso mais provável do que a gente vai assistir nos próximos meses é o Banco Central primeiro sinalizar um novo cenário, e é importante reconhecer que tem um novo cenário, né? O PIB brasileiro caiu no quarto trimestre do ano passado e o nível de atividade está muito ruim em janeiro e fevereiro. Então, há sim chance da gente estar em recessão. São 2 trimestres de queda consecutiva, né? O Banco Central ele é obrigado a reconhecer isso em ata. Na última ata, a situação de atividade econômica estava melhor do que a que está agora. Além disso, um início de uma crise de crédito. Não acho que a gente viva uma grande crise de crédito no Brasil, não é o caso, mas há uma paradeira geral, né? O mercado de crédito está secando, as empresas estão com dificuldade de rolagem, de emissão, de debêntures, de rolagem de dívidas. O próprio Banco Central já reconheceu isso no Comitê de Análise das Condições de Crédito e ele deve também colocar em ata. Bom, se isso é verdade, o próximo passo, a partir de uma economia que está entrando nessa situação, é começar a discutir corte de juros, porque os juros não é o único objetivo da política monetária. Não é só controlar a inflação. Não adianta você controlar a inflação e quebrar as empresas e colocar o país em recessão, né? Aliás, se fosse para controlar a inflação a qualquer custo, a Selic deveria estar em 20%, né? Porque a inflação esse ano está projetada para 6%. Né? Então, acho que o Banco Central vai pesar, né, o que a gente chama do balanço de riscos e vai colocar agora na conta a recessão e um agravamento da situação de crédito como condicionantes de decisões futuras, para eventualmente já caminhar para um processo de início de alívio monetário, eu acho. Discutiu semanas atrás, durante um tempo, né, quando o Lula estava ali virando a artilharia dele com muita clareza para cima do Roberto Campos Neto, a história da meta. Né? Houve até aquela reunião do CMNE e o Haddad e a Simone Tebet se reuniram ali com o Roberto Campos Neto, eles fizeram um almoço de 2h30, né, e uma reunião de 15 minutos. E eles tentaram colocar uma pedra naquilo. Mas ainda assim, e eu insisto nessa questão, porque acho que tem um debate importante que tem que ser feito com liberdade intelectual, inclusive você é um acadêmico, a respeito disso. Eu entendo que tem 2 pontos. Quando alguém fala, olha, talvez não faça sentido manter uma meta de 3%, dado o contexto que a gente está vivendo agora, porque quando aquilo foi desenhado, o contexto mundial era bastante outro. Fazer esse debate talvez seja razoável, e nós já vimos, inclusive, economistas bem próximos do mercado, liberais, fazendo essas provocações. Por outro lado, isso também acontece no momento em que o partido do presidente da República questiona o tempo todo a independência do Banco Central, e no mercado, quanto a isso, não há muito debate. O mercado, de maneira geral, defende, né, essa autonomia. E a gente está falando de uma instituição que basicamente tem uma grande commodity para negociar ali, que é a sua credibilidade, né? Pode parecer um pouco suspeito alterar isso neste momento. Faz sentido que os agentes econômicos perguntem qual que é a autonomia verdadeira do Banco Central, né? Dá para fazer uma pressão de fora para dentro por meio do Comitê de Política Monetária. Como que você, do CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, como que você avalia essa questão agora? Eu acho que mexer na meta é muito ruim, né? Porque é um governo que está começando, que está mostrando a que veio, né? Se ele chega na primeira reunião, nas primeiras reuniões do Conselho Monetário Nacional e já aumenta a meta, ele vai passar uma imagem de que ele está tolerante com inflação, né? Então, eu também sou partidário da ideia de que a meta de inflação está muito baixa, né? Esse 3%, a gente meio que se empolgou. Se você olhar em 20 anos, acho que 1 ou 2 anos só que a gente conseguiu ter 3% de inflação, né? E o contexto do mundo em 2018, 2019 era bem diferente desse contexto inflacionário que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa meta ela foi tocada para outros tempos, mas não acho que ela deva ser alterada, e também acho que o regime já comporta um intervalo de tolerância, que inclusive o Banco Central tem usado, né? A gente tem um intervalo de tolerância de 1,5 pontos para cima e para baixo, né? E o Banco Central já está usando isso, porque eu volto a repetir, se fosse para ele realmente controlar a inflação, a taxa de juros tinha que estar muito mais alta do que ela está hoje. Então, eu acho que eles acertaram em não mexer na meta. Não acho que eles vão mexer na meta nos próximos meses. Eventualmente, eles podem mudar
a meta para 2025 e 2026, que são metas que têm que ser definidas. Eu acho que até o que eu faria, eu passaria eventualmente essa meta para 3,5 ou eventualmente 4, mas depois de ter anunciado a regra fiscal e depois de ter conquistado credibilidade, depois de ter mostrado para a sociedade que há um compromisso forte com o controle da inflação, né? Então, eu acho que foi acertada essa decisão de não mexer na meta. O Lula levantou um debate, eu acho que é um debate que é saudável, que tem que ser feito, né? O Lula, obviamente, que tem uma retórica muito poderosa, né? Mas é importante dizer que o pior emprego do mundo é o do Ministério da Fazenda e o segundo pior emprego é o presidente do Banco Central. Eles estão sujeitos a críticas mesmo e a debate. Sim. Então, essas decisões nunca são totalmente técnicas, né? No sentido de que todo mundo sabe a verdade científica, né? Porque senão parece que todo mundo está lá no Banco Central, parece que eles são portadores de uma verdade científica absoluta. Não é isso, né? Eles também erram, também estão sujeitos a críticas e a debate. Então, acho que é um debate importante que a gente tem que fazer, né? Aliás, o livro O Pior Emprego do Mundo, do meu colega Thomas Traumon, é um livro que eu recomendo efusivamente para a nossa audiência aqui. Ajuda a entender um pouco da nossa história econômica, né? Queria falar da pessoa que está no pior emprego do mundo nesse momento, de novo, né? Você mencionou agora o perfil do Fernando Haddad, eu queria um pouco da sua perspectiva sobre isso. O ministro está apostando alto no arcabouço fiscal e também na reforma tributária. E também disse na entrevista que ele deu para a CNN na sexta-feira que ele discorda do André Lara Rezende quanto à possibilidade do país se endividar na própria moeda, né, no real, sem que haja impacto inflacionário relevante. O Haddad é a voz do mercado no governo Lula, Paulo? Você vê como o mundo dá voltas, né? Ele, por incrível que pareça, hoje ele é o fiador, né, ele é o fiador do governo Lula no sentido de responsabilidade fiscal e de defesa de uma regra fiscal. Se a gente olhar, pelo menos o que ele tem defendido, a estratégia que ele tem adotado, né, o discurso que ele tem feito, claramente essa. E eu acho que é a postura dele, ele acredita nisso mesmo, né? Se a gente olhar a gestão que ele fez na Prefeitura de São Paulo, ele renegociou, né, junto com o Seron, que é o secretário do Tesouro, renegociou a dívida, foi uma baita renegociação, que aliás foi muito boa para o município de São Paulo, e inclusive eles levaram o município de São Paulo a grau de investimento, que foi uma grande conquista, né? Então eu acho que sim, né? Eu acho que essa é uma estratégia. Tem muita gente no PT que não gosta, que é crítico disso, né? Inclusive, eles estão sendo muito criticados por várias alas do PT pelo chamado fogo amigo, né? Por seguir essa estratégia, mas eu acho que é uma estratégia acertada. Haddad, símbolo do neoliberalismo. A gente deu uma volta, né? Você, Paulo, é um economista de perfil desenvolvimentista, né? Você fala muito sobre a necessidade de política industrial, de reindustrialização no Brasil, esse debate, inclusive, sobre taxa de juros, algo muito sensível para o setor industrial brasileiro. Eu queria que você explicasse para a gente, e aqui eu faço meia-culpa também, né? Como veículo de mercado, falando para investidores, a gente está sempre ouvindo figuras do mercado e elas são tradicionalmente bastante liberais. Você já foi chamado de comunista para lá e para cá em todas as direções. Eu queria que você, abusar do teu didatismo de professor, para que você explicasse para a gente o que você, como um economista mais desenvolvimentista, acredita em termos de política econômica e o que faz o debate com seus colegas de Faria Lima esquentar quando vocês estão debatendo condução econômica. Boa. Bom, primeiro dizer que eu trabalhei a vida inteira no setor privado e no mercado financeiro, né? Então, nesse sentido, eu sou um Faria Limer, porque eu nunca tive outra profissão. Você é um comunista infiltrado, né, professor? Além da minha profissão de professor da GV, que obviamente eu estou lá há 20 anos, mas eu sempre trabalhei em mercado financeiro, em banco, corretora, gestora, né? Fui gestor, fui CEO de gestora, então minha vida sempre foi essa, né? Bom, o ponto principal que eu sempre coloco nessa discussão de política industrial e do papel do governo são as assimetrias de competição. O que me preocupa muito é a condição assimétrica que o Brasil tem de competição, né? Nada para mim é mais relevante do que uma iniciativa privada poderosa capaz de conquistar o mundo. Nenhum país é rico sem ter uma iniciativa privada muito poderosa, com grandes empresas, né, como a gente já conhece, Pfizer, BMW, Mercedes, Siemens, né? A riqueza de um país é a riqueza do seu setor privado. O problema é que há uma assimetria muito grande. Eu costumo brincar que é o equivalente de uma luta de um peso-pena contra o Mike Tyson. O Brasil é o peso-pena. As empresas brasileiras, especialmente as industriais, elas são um peso-pena lutando com esses gigantes industriais do mundo.
E quem pode ajudar as empresas privadas brasileiras? O Estado brasileiro. Ninguém tem um balanço grande o suficiente, um poder de fogo grande o suficiente, tanto quanto o Estado brasileiro, para ajudar as empresas brasileiras. Então, o que o Estado brasileiro tem que fazer é turbinar as empresas brasileiras. Mas veja, não é dar moleza, colocar protecionismo a troco de nada, sustentar empresas ineficientes, não é isso. Você precisa catapultar as empresas para que elas sejam capazes de conquistar o mundo, né? Hoje em dia é muito mais fácil defender isso, porque é só você olhar o que o Biden está fazendo, né? Os americanos estão morrendo de medo da China, fizeram um plano de mais de 2 trilhões de dólares para turbinar a própria iniciativa privada americana contra os chineses, ou que os europeus fazem, os alemães estão fazendo muito isso, os nórdicos fazem muito isso. Então a gente não pode ser inocente no Brasil de imaginar que as empresas brasileiras vão ser capazes de bater os Mike Tysons da economia mundial só na competência dos nossos empreendedores, né? É muita assimetria, né? Para não dizer do fato do que a gente tem um juro mais alto que todo mundo, que a gente tem um problema de infraestrutura muito grave, que a gente tem uma sobrecarga tributária enorme nas empresas brasileiras. Então, tudo isso dificulta muito a vida do setor, especialmente do setor industrial brasileiro, porque o setor industrial ele tem que competir na economia mundial, é diferente do setor de serviços. O setor de serviços ele compete internamente. Veja que no setor de serviços as empresas brasileiras vão muito bem. O problema é a parte do setor de serviços que é mundial, o Google, o Facebook, o Uber, e a parte industrial que também é mundial. Então é nesta concorrência que a gente se dá mal. Então eu enxergo o papel do Estado como essencial para catapultar as empresas brasileiras, né? É isso que eu acho que é isso que faz a diferença, eu acho. Mas fazendo o papel do advogado do diabo, isso tudo já não foi tentado com resultados trágicos na nossa história? E aí eu te pergunto de maneira mais propositiva, para eu não fazer polêmica barata, como fazer isso de forma a evitar a reprodução de novos Ike Batistas, ou de novos escândalos do Petrolão, ou de novas empresas estatais sem fundamento nenhum, que viram cabide de emprego. Porque você fala da necessidade de o Estado ajudar determinados setores, como outros países fazem, mas a gente já viu o Brasil fazer isso de maneiras bastante erráticas, né? Sim. E tem esse era o meu ponto. Tem uma formação histórica do nosso sistema político que é o apadrinhamento, que é a tomada de poder por determinados grupos, né? Essa simbiose entre público e privado, enfim, a maneira como o nosso país foi estruturado desde lá de trás, né? O país das sinecuras, o Brasil é isso, né? Como fazer política industrial dentro destes termos, espelhando talvez melhores práticas lá fora, sem cair na armadilha de ficar refém de todo tipo de interesse de político e de empresário corrupto? Essa é a pergunta de $1 milhão, aliás, de muito mais, né, de vários bilhões de dólares, porque essa é a pergunta do desenvolvimento econômico. Todos os países que se desenvolveram fizeram essas políticas industriais, Estados Unidos fez, China fez, Inglaterra fez, a Ásia toda fez, só que eles conseguiram fazer isso evitando os casos de compadrio, de corrupção. Também, assim, a gente não pode ser inocente de achar que não tem compadrio e corrupção nesses outros países, né? Todos os países estão coalhados disso daí. Mas eles conseguiram... o impeachment recente na Coreia do Sul, por exemplo, que é um país que usa o Estado para apoiar empresas locais largamente há muitos anos. Né? A economia americana também, no século XIX, ela é conhecida pelos robber barons, né, que eram os caras que eram super corruptos, os JP Morgan da vida, que se associavam ao poder, mas eles conseguiram trazer a excelência produtiva e a excelência industrial, porque políticas de incentivo, de subsídio, de proteção, é muito fácil de você fazer e é muito fácil dar errado. Aliás, eu te diria que 80% a 90% dos casos dá errado mesmo. Não é só o Brasil, se olhar a história da África do Sul, da Indonésia, tem milhares de exemplos do que deu errado, né? E tem os exemplos do que deu certo. Eu acho que Taiwan é um caso, China é outro caso, Coreia é outro caso, e aí a gente tem que ver o que tem lá nesses casos para a gente colocar no Brasil. Metas claras, transparência, meta de exportação, meta de avanço tecnológico. Então, o desafio está muito mais em como desenhar essas políticas do que na discussão de se usar ou não usar. Elas são realmente políticas perigosas, né? Que se você não fizer o desenho bem feito, pode descambar em protecionismo e corrupção, não há a menor dúvida. O problema é que o outro lado dessa história é que se você não fizer nada, você também não vai sair do lugar, porque você vai ficar apanhando do Mike Tyson eternamente. Então, eu não vejo possibilidade do Brasil
conseguir se desenvolver sem políticas desse tipo acertadas, né? E só um parênteses, assim, a gente faz uma leitura também muito negativa do Brasil dos 30 aos 80, mas a verdade é que o Brasil foi o país que estava entre os 3 que mais cresceram no mundo, de 1930 até 1980. Em 1980, a produção industrial brasileira era maior do que a chinesa e coreana somadas, né? O Brasil era a grande potência do mundo emergente no início dos anos 80. A gente não virou um país rico, é verdade. Você pode criticar, falar, as políticas brasileiras deram errado, a gente não virou um país rico. Bom, tudo bem. Virar o país rico todo mundo quer ser rico, né? Mas não é fácil, né? Só que a gente avançou muito, né? A gente foi uma das economias que mais avançou no século XX. Então precisa tomar cuidado com essa crítica dos 30 aos 80, porque só ali a gente deu certo em termos de crescimento. Depois foi ladeira abaixo, e aí a gente tem um nível de renda per capita hoje que é quase igual ao de 1980. Assim, é uma piada o que aconteceu com o Brasil de 1980 até hoje, né? Então, aí que está o desafio. Mas realmente não é fácil, né? Realmente não é fácil, né? Se desenvolver é um grande desafio, né? Mais um recadinho para vocês. Você sabe, né, da nossa promoção Zona da Suno? Se não sabe, fique sabendo agora. Dá uma olhada no link que está na descrição desse vídeo e também do podcast, que é a promoção de 30% de desconto da assinatura Suno Premium, a assinatura mais popular da Suno. Você tem, inclusive, várias oportunidades, porque comprando até hoje, além do desconto de 30%, você recebe um cashback de R$200 em outros produtos da Suno. Comprando até amanhã, além disso, você também participa do sorteio de uma call com analistas, e até o dia 16 você também ganha 20% de desconto em qualquer assinatura do Status Invest. Lembrando que a Suno Premium, a nossa assinatura mais comprada da Suno, nossa mais popular, ela vem com 6 carteiras recomendadas, é o Suno Start para quem está começando, Suno Ações de Valor, ações com focos em dividendos, fundos imobiliários, fundos de investimento, renda fixa, relatórios de todas essas carteiras, plantões tirar dúvidas com os nossos analistas, relatório especial de macroeconomia feito pelo Gustavo Sung e pelo Rafael Pérez, que vocês estão cansados de ver aqui na nossa conversa. Vocês também têm cursos desvendando a renda fixa, o Suno Portfólio, que te ajuda a construir uma carteira de investimentos adaptada ao seu perfil. Não adianta você pegar a carteira de outra pessoa e querer transmutar ela para o seu perfil, se o seu perfil é diferente do seu colega. Tem tudo isso com 30% de desconto, mais esses presentinhos. Corra antes que acabe, o link está aqui na descrição.